Como eu disse, nós vamos começar hoje uma série nova, primeiro domingo do ano, uma nova série começando. Novo ano, novos hábitos, né? É comum a gente, todo começo de ano, fazer, como a gente falou domingo passado, no último domingo do ano, fazer algumas promessas, apesar, né, do nosso relacionamento com Deus não ser baseado em nosso desempenho, mas sim nos nossos afetos, naquilo que nós amamos a Deus, e é nesse amor que é baseado o nosso relacionamento com Deus. No entanto, esse amor, como nós acabamos de cantar, ele se manifesta de algumas formas, né? Se alguém te ama, diz que te ama, mas nunca quer estar junto de você, não quer fazer o que você gosta, não quer de alguma forma estar junto ou te agradar de alguma forma, esse amor a gente começa a desconfiar dele, porque todo amor precisa de uma demonstração. E nós vamos falar sobre nossos hábitos a partir desse domingo, e nós precisamos entender isso. Não são esses hábitos que vão determinar de fato se Deus nos ama, ou em última instância o nosso relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus é baseado no amor, e por causa do amor em sua graça, e graça é algo que nós ganhamos sem nenhum tipo de troca. Deus nos ama e nos dá a salvação independente dos nossos hábitos. No entanto, a partir do momento que nós ganhamos essa graça, sem mérito nenhum, então ela nos impulsiona, esse amor que nós sentimos por Deus, fruto do amor primeiro dele, nos impulsiona a ter um estilo de vida diferente. E é sobre esse estilo de vida diferente, sobre esses hábitos, que nós queremos conversar aqui nessa série. Alguns chamam esses hábitos de disciplinas espirituais, outros de exercícios espirituais. Seja como for, são hábitos do nosso cotidiano que fazem muito bem para a nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa de algumas coisas básicas para sobreviver, como o alimento, a água, o ar, um lugar para descansar, vestimenta, nós precisamos disso. A nossa alma também precisa de algumas coisas. Ela se alimenta de algumas formas: leitura bíblica, oração, tempo devocional, contribuição, generosidade, silêncio. Tudo isso são disciplinas ou exercícios espirituais que alimentam a nossa alma. Da mesma forma que alimentamos o nosso corpo, também há certos hábitos que alimentam a nossa alma. Certa vez perguntaram para John Stott, né, um grande teólogo que a gente gosta muito, ele esteve no Brasil, num congresso, e perguntaram para ele assim: John Stott, qual é o segredo do seu ministério ser tão longo e tão profícuo? Como é que você conseguiu ser fiel tanto tempo? E ele respondeu isso que está aqui na tela, veja só. Ele disse assim: eu leio a Bíblia e oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falto à Eucaristia, que é a Santa Ceia que nós temos aqui hoje. Esse é o segredo do ministério tão longo de um homem de Deus. Veja como é simples. Eu acredito que quem perguntou isso para ele estava esperando, né, o grande pulo do gato, o grande segredo da vida. E ele responde uma coisa tão simples: o que eu faço? Eu tenho hábitos que alimentam a minha alma. Eu leio a Bíblia, eu oro todos os dias, eu vou à igreja frequentemente, e eu nunca falto à Santa Ceia. Hábitos que alimentam a alma. No entanto, você já deve ter percebido que nós aqui na Libertas, todo janeiro, nós temos alguma série, nós voltamos a assuntos que falam sobre esse assunto: oração, disciplinas espirituais, leitura da Bíblia. Por que será que a gente precisa ser lembrado frequentemente de que nós precisamos investir nesses hábitos? Eu tiro e respondo essa pergunta com a minha própria vida, porque eu não consigo transformar
o que eu sei e que eu entendo que é bom para mim num hábito frequente. Eu tomo decisões, mas as minhas decisões, como nós vimos no domingo passado, as minhas promessas duram apenas até fevereiro, março. Eu comecei um plano de leitura bíblica anual daquele aplicativo que tem em iPad, telefone, e eu comecei, né, um plano de leitura anual. Eu confesso que eu comecei esse plano já há uns 3 anos. Era um plano de leitura anual. E se eu lesse todos os dias, em um ano eu completava a minha leitura. Eu só completei essa leitura em 2014. Eu demorei 3 anos para completar um plano de leitura anual. Por isso eu estou junto com você. Eu sei que nós temos dificuldade de fazer isso que John Stott está dizendo que ele faz. Eu leio a Bíblia e oro todos os dias. Isso muitas vezes não é verdade. Por que isso não é verdade? A pergunta que eu faço então é: como é que nós podemos transformar uma decisão importante numa atitude cotidiana duradoura? Como é que eu posso? Eu sei que isso é importante para mim, eu sei que isso alimenta a minha alma, mas como é que eu traduzo isso? E eu continuo perseverante na esperança, como nós lemos lá no início, naquele versículo de Romanos, e como é que essa atitude pode ser cotidiana e duradoura? Eu acredito que isso acontece quando as disciplinas espirituais viram um hábito. Essa palavrinha é muito importante nessa série. E nós, como nós estamos nessa primeira mensagem da série, eu queria focar um pouquinho nesses conceitos aqui iniciais de hábito. Existe um livro chamado O Poder do Hábito, de capa amarela, muito interessante, inclusive a arte da nossa série é baseada nessa capa desse livro, que chama O Poder do Hábito. E é um livro muito interessante, não é um livro cristão, mas ele é um livro muito interessante que fala sobre os hábitos da nossa vida e como nós podemos criar ou modificar os hábitos da nossa vida. E eu queria separar alguns conceitos desse livro para a gente. O primeiro é: o que é um hábito? Como é que o autor define o que é hábito? Ele diz assim, veja só: hábitos são as escolhas que todos fazemos deliberadamente em algum momento, nas quais paramos de pensar depois, mas continuamos fazendo normalmente todos os dias. Hábito é aquilo que você um dia pensou que seria bom e você tomou a decisão de fazer. E você continuou fazendo, até que chegou um momento em que você não pensava mais, mas continuava fazendo. Escovar os dentes. Um dia ou disseram para você, quando era pequeno, que era importante você escovar o dente. E você começou a escovar o dente. E você escovava tanto o seu dente todos os dias, depois das refeições, que isso virou um hábito. Você não pensa mais na importância de escovar um dente. A não ser que você seja uma dentista. Aí você tem que pensar e falar para os outros para pensar também. Mas se você não é uma dentista, você não pensa mais, simplesmente você acorda, vai ao banheiro, você às vezes com sono ainda, não consegue nem pensar, mas já escova os seus dentes. Quando você aprende a dirigir, você começa a pensar nos movimentos. Eu primeiro preciso, pisar na embreagem, passar a marcha, acelerar, fazer aquele equilíbrio ali, e fica pensando em cada movimento que você faz. De tanto você fazer aquilo, vira um hábito, e você não pensa mais o que você precisa fazer, você simplesmente senta, o hábito de colocar o cinto, ajeitar os espelhos e fazer o que tem que fazer. Às vezes você não pensa nem mais aonde você vai, que é tão automático ir ao trabalho, que você já sabe o caminho, também não pensa no caminho, simplesmente você vai. Isso vira um hábito. Um hábito é quando a escolha que você faz em algum momento se transforma num comportamento automático. Hábito é isso, uma escolha que você faz que se transforma num comportamento automático. Fizeram algumas experiências e o livro... Alô? Ei, beleza. O livro conta algumas experiências, que fizeram com ratos, por exemplo.
para saber um pouco mais sobre essa questão dos comportamentos e dos hábitos. Então fizeram assim a experiência. Colocaram ali um labirinto simples para um rato e colocaram ali uma espécie de barreira para ele e colocaram ali um chocolate para ele. Então fizeram um barulho, um clique e levantaram aquela barreira. Então o rato começou a ir, cheirava um pouquinho aqui, cheirava um pouquinho ali, ia de um lado, ia do outro, até que então ele achou o chocolate. E isso foi feito repetidas vezes. E colocaram então um aparelho que media a intensidade com que o cérebro do rato trabalhava. E veja só o gráfico dessa experiência, dessa medição do rato, da atividade cerebral do rato. Então, no início, quando colocaram ele a primeira vez, esse era o gráfico. Então tinha o clique, você vê que a atividade está bem alta, depois a primeira sessão ainda no início do labirinto, depois também um pouco mais para o fim, até que ele acha o chocolate lá em cima. Você vê que de uma maneira geral, a mente dele trabalha o tempo todo. A mente do rato. No entanto, uma semana depois, olha como era o gráfico de intensidade de trabalho do cérebro. No clique, ele pensa, opa, existe uma coisa aqui que eu preciso fazer. E durante o caminho todo até o chocolate, a mente dele não trabalhava mais. Ele já sabia qual era o caminho, já se tornou um hábito, uma rotina para o rato. E aí ele acha o chocolate, então a satisfação dele vai lá em cima. Veja como o cérebro do rato, imagine o nosso, economiza esforço quando ele já sabe o que tem que ser feito. E aí, pesquisando esse comportamento dos ratos, os cientistas então chegaram a uma coisa que eles chamam loop do hábito. O que é o loop do hábito? E é um gráfico triangular aqui para a gente entender. São 3 os componentes de um hábito, a partir dessa experiência do rato. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe um gatilho para todos os hábitos. Existe um gatilho, que é o clique, quando então a barreira do rato é tirada. Há um clique, de manhã cedo você acorda e você sabe que você precisa escovar o seu dente. Quando você entra no banheiro, aquilo é o seu clique. Opa, eu preciso escovar meu dente. No final do processo, há a recompensa. A recompensa é o chocolate. A recompensa é você ter a sua boca cheirosa, depois de escovar o dente. A recompensa é aquele sabor diferente quando você escova o dente da pasta de dente mentolada. Que, aliás, nem precisava ser, só é mentolada, só tem espuma, porque de alguma forma isso gera algum tipo de satisfação. Mas ter ou não ter espuma, ser ou não ser ardidinho, é só uma questão para a gente ter essa sensação de recompensa e para a gente comprar mais e lembrar da recompensa para ter o hábito. Então, no meio desse processo há então uma rotina. E é essa rotina que complementa o nosso hábito. Hábito, então, segundo as experiências lá dos cientistas com ratos e também com as pessoas e depoimentos, etc., é composta dessas 3 coisas. Há um gatilho que nos lembra de um procedimento que nós devemos ter. Então esse procedimento é feito como uma rotina e ele é repetido de uma maneira exaustiva até que o nosso cérebro não pensa mais nele, economiza energia com ele para que a gente possa pensar em outras coisas, e então há uma recompensa. A recompensa é aquilo que diz para mim ou para o meu cérebro, diz assim, armazena esse comportamento, essa rotina aí, porque isso é bom, vale a pena você aprender isso. Quando você está com a boca cheirosa, aquela sensação legal de depois de escovar o dente, o seu cérebro diz assim, olha, vale a pena você aprender a escovar o dente. Quando você dirige, tem aquela sensação de velocidade, ou tem a sensação de independência, ou de chegar ao seu destino, alguma coisa assim, o seu cérebro vai dizer para você assim, armazena isso, de uma maneira tal que você possa pensar em outra coisa enquanto executa.
economiza. E no meio disso tudo, há uma coisa muito importante, que é o nosso anseio, a nossa expectativa. Todo hábito se move a partir de uma expectativa, de um anseio, de um desejo que nós temos. O desejo de ter uma boca bonita, o desejo de ter a independência e poder de se locomover. Todo hábito nasce de um anseio. Hábitos bons e hábitos ruins. Todo hábito nasce de um anseio, de um desejo que habita dentro da gente. É por isso então, gente, que há uma máxima, né, que os cientistas dizem, que um hábito não pode ser nunca eliminado. Ele pode ser transformado. Uma vez que a sua mente registrou essa informação, ela nunca mais sairá de você. É por isso que é tão difícil você dizer que existe um ex-alcoólatra, ou um ex-fumante, ou um alguma coisa nesse sentido, né, de vícios, porque esse hábito está armazenado. Nós podemos ser, de alguma forma, abstinentes. Existe um alcoólatra abstinente, um fumante abstinente. Existe uma série de questões da abstinência, mas nunca o hábito é desfeito. No momento em que ele der o primeiro gole, no momento em que ele vê um cigarro, aquele processo vai revisitar a sua mente e ele nunca se esqueceu do gosto daquilo, da sensação que aquilo te dá. Veja, isso é bom e é ruim. É ruim porque nos hábitos ruins eles vão ficar com a gente o resto da vida. E nós precisamos tomar conta dele. Mas é bom porque imagine que você precisa reaprender a dirigir cada vez que você voltar, por exemplo, de umas férias que você dirigiu aí 6 horas, fez isso no automático, mas chegou e ficou aí uma semana sem dirigir. E aí você tem que dirigir de novo e o hábito foi esquecido? Claro que não. É por isso que a gente diz para alguém assim, andar de bicicleta a gente não esquece, né? Quem aprendeu uma vez a andar de bicicleta não esquece mais. Mesmo que você passe a vida inteira sem andar de bicicleta, vai voltar a andar de bicicleta e sabe andar. Vai precisar se adaptar um pouquinho, mas anda. Por quê? Porque o hábito está armazenado na nossa mente. Então é por isso que existe então uma regra de ouro na mudança de hábito. Qual é a regra de ouro que nós precisamos decorar se a gente quer mudar de hábitos nesse início de ano? O autor do livro diz assim: se você usa o mesmo gatilho e oferece a mesma recompensa, a gente pode então trocar a rotina e alterar o hábito. Lembra do triângulo? Se a gente mantiver a base do triângulo, que é o gatilho e a recompensa, nós conseguimos mudar a rotina. Nós conseguimos mudar a rotina. Então, se há, por exemplo, é muito comum combater as pessoas que querem parar de fumar, combater isso com o quê? Com chiclete. Você tem o gatilho, alguma coisa te faz lembrar e desejar o cigarro. Você tem uma satisfação que é colocar alguma coisa na boca e sentir algum gosto diferente. Essa é a recompensa. Você manteve os dois, mas o hábito é diferente. Ao invés de você colocar o cigarro, você pega um chiclete e mastiga. A rotina foi transformada. E aí novos hábitos vão surgindo. Veja, existe uma série de exemplos que a gente poderia dar. No entanto, não é esse o foco. Eu não vim aqui para pregar o livro. Eu vim aqui para pregar a Bíblia. E em cima disso, eu queria então introduzir o nosso tema específico de hoje. Nós vamos voltar a essa questão do hábito várias vezes durante essa série, mas eu queria então introduzir o nosso tema de hoje, que é, já que nós não podemos eliminar um hábito, então a proposta da série é que a gente mude os nossos hábitos. Vamos mudar os nossos hábitos. Então, nós vamos trocar hoje a superficialidade pela meditação na palavra de Deus, pela Bíblia. Um hábito pelo outro. O que eu estou chamando aqui de superficialidade? O que é uma pessoa superficial? Eu coloquei uma frase aqui que talvez seja um pouco dura, mas
entenda que você não precisa se encaixar em todas elas, apesar de que eu pessoalmente me encaixo em muitas, mas em pelo menos algumas, eu coloquei aqui algumas características que eu penso ser de uma pessoa superficial. Uma pessoa superficial baseia suas opiniões no politicamente correto, entre aspas, e no senso comum, naquilo que todo mundo pensa. Julga pela aparência, vive e gosta disso, de uma ilusão. É uma pessoa fútil, vaidosa, imediatista, medíocre, leviana. Isso tudo pode ser sinônimo de uma pessoa superficial. É uma pessoa que talvez ela tenha aí, se ela fosse um rio, ela seria um rio muito extenso, com uma largura muito grande. No entanto, a sua profundidade é de um palmo. Um rio muito extenso, mas pouco profundo. Isso é uma pessoa superficial. Veja alguns hábitos, então, já que a gente está falando de hábitos da pessoa superficial. Alguns que eu coloquei aqui para ver você se analisar aqui a partir dessas ideias aqui. Veja se você se encaixa em algum. Número 1, não tem paciência para ler. Viu um dedinho levantado aí. Não tem paciência para ler. A pessoa que recebe um WhatsApp que tem mais de 5 linhas, ela nem lê, passa adiante assim. Vai no Facebook, tem aquele texto enorme, sai fora. Vê um livro, escolhe o livro pela grossura. Esse livro aqui é muito grosso, não quero não. Então a pessoa que escolhe as coisas ou que determina aquilo que ela vai adquirir pela preguiça ou não de ler o livro ou de ler algum texto. Número 2, faz tudo em nome da praticidade. A pergunta que ela faz, isso serve para quê? Serve para quê? Se ela está estudando ou fazendo alguma coisa e ela de repente se pergunta assim, qual é a função prática disso aqui na minha vida? E ela não consegue achar nos próximos 5 segundos, ela já desestimula para continuar estudando aquilo. Tudo que ela faz na empresa ou coisa assim é assim, vamos, em nome da praticidade, vamos escolher o caminho mais rápido, vamos ver a coisa mais ágil que para chegar num resultado mais rápido. Isso é uma pessoa superficial. Número 3, as pessoas superficiais esperam que as outras estejam prontas, mas querem que os aceite inacabados. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que se relacionam comigo, se eu sou uma pessoa superficial, eu espero que elas já estejam maduras suficientes, que elas já tenham uma caminhada com Cristo, ou uma maturidade, enfim, suficiente para nunca me magoar, para ser uma pessoa bondosa e etc, etc. Eu espero isso das pessoas. Mas o contrário não é verdade. Eu me acho e espero que as outras pessoas me acolham com os meus erros, com as minhas imperfeições, com a minha forma rude de ser muitas vezes. Eu espero isso, que as pessoas me acolham assim como eu sou, mas eu não sou capaz de acolher as pessoas nas suas debilidades. Entende? Essa é uma pessoa superficial, que espera das pessoas aquilo que as pessoas não podem fazer com ela. Veja só, número 4. Conhecem pouco de muita coisa. É como se fosse aquela enciclopédia do Google, como é que chama? O Wikipedia, né? Qualquer coisa que você perguntar, sabe, mas ali uma pagininha. Uma pagininha. Sabe muita coisa diferente, é capaz de conversar com você durante horas sobre N mil assuntos, mas não se aprofunda em nada na vida. Não se aprofunda em nada. As suas opiniões, como a gente viu, são baseadas naquilo que todo mundo acha, no politicamente correto, naquilo que ele ouviu dizer cantar de galo em algum lugar. O que mais? 5. Toma decisões e fazem julgamentos sem clareza ou estudo dos fatos, porque, afinal de contas, precisa ter resultado rápido. Não precisa saber de todos os fatos. Toma decisão, rápido, naquilo que eu acho ou deixo de achar.
Número 7. Aliás, não tem 7, tem 6. Acreditam que perguntar muito é um hábito de pessoas chatas. Principalmente nós, latinos, temos essa ideia de que aquele que pergunta, de quer saber, que quer conhecer, de fato, mas por que isso? Como é que funciona? Qual é o processo? Como é que a coisa é feita? Ih, cara, esse cara é muito chato, quer saber de tudo. Faz o que tem que fazer e pronto. Aperta o parafuso dessa forma e acabou. Não precisa, para que o parafuso, onde compra, como é que faz? Não, gente, só faz isso, faz o parafuso. Então, perguntar, a gente acha que, na maioria das vezes, isso é característica de pessoas chatas. Mas até achar isso também é coisa de superficial. Acho que, de alguma forma, todos nós aqui nos encaixamos nessas características e nesses hábitos. Existe um filósofo canadense que deu uma entrevista lá para a Folha, e eu peguei aqui um trecho do que ele disse. E eu queria compartilhar com vocês, que ele faz uma leitura muito interessante sobre o nosso tempo. Veja só o que ele diz. As pessoas pensam em preencher suas vidas com coisas. Não têm interesses variados, veem TV, o que é terrível. Ler livros, ver pinturas, escutar música, olhar a paisagem, caminhar pela natureza. Tudo isso trazia há 50 anos uma vida mais rica do que ficar em frente à TV, falar no celular, entrar em redes sociais. A amizade mudou. Hoje é clicar no computador. A amizade não é mais uma coisa rica de falar, olhar e fazer coisas junto. E aí ele continua dizendo assim: minha filha trabalhou numa empresa de desenvolvimento de programas de computador. Muitos dos seus colegas têm em torno de 20 anos e ganham muito dinheiro. Perguntei a ela o que eles fazem com tanto dinheiro, e ela disse: apenas compraram o que seriam brinquedos, mas brinquedos grandes, vários carros, barcos, sem falar nas traquitanas teológicas, isso mesmo. Tecnológica, o que eu falei? Não, já é porque, né? Isso, obrigado. Trabalham muito, não têm tempo para viajar, são apenas crianças grandes, com a chance de fazer o que quiserem. E o que eles fazem é comprar objetos. É uma vida superficial. E aí ele termina com uma frase muito sensacional que eu achei. Ele diz assim: as pessoas estão mais ricas, mas a vida hoje é mais pobre. Veja que interessante. As pessoas estão mais ricas, é verdade, né? As estatísticas dizem aí que o nosso país melhorou, e etc, etc e tal, né? Algumas pessoas saíram da miséria para ser, né, pobres e etc. Mas, de alguma forma, o mundo, de uma maneira geral, está mais rico. No entanto, será que essa riqueza trouxe, de alguma forma, profundidade para a nossa vida? Será que nós estamos mais ricos, mais profundos, realmente? Eu acredito que, de certa forma, essa vida rasa, esse rio enorme e pouco profundo, trouxe à nossa vida um pouco de inutilidade. E é sobre isso que o Salmo 1 fala com a gente. E eu queria que você abrisse, então, a palavra de Deus no Salmo 1. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Se você não tem uma Bíblia, basta levantar a sua mão que nós vamos fazer chegar até você. O Marquinho vai entregar para você uma Bíblia. Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva.
Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quero convidar você a orar mais uma vez, agora que nós vamos entrar então no texto bíblico. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e queremos contar com a ação do Teu Espírito Santo para continuar falando ao nosso coração. Nós acreditamos que o Teu Espírito pode transformar os nossos hábitos e é por isso que nós estamos aqui, no nome de Jesus. Amém. Eu acredito que esse salmo, ele fala de duas pessoas, dois tipos de pessoas com hábitos diferentes. Pessoas de hábitos diferentes. De um lado nós temos o que o salmo chama de justo. Do outro nós temos aquilo que o salmo chama de ímpio. O justo e o ímpio. São duas pessoas ou dois tipos de pessoas com hábitos diferentes. Veja só o que diz o versículo 2 desse salmo. Ele diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e é nessa lei que medita dia e noite. Ele está falando aqui do justo. Qual é o hábito do justo? Qual é a progressão desse hábito do justo? Ele faz uma coisa dia e noite. O que ele faz dia e noite? Ele medita na lei do Senhor. A lei do Senhor nessa época era a Torá. No entanto, o Novo Testamento atualiza isso e coloca os textos do Novo Testamento no mesmo pé de igualdade dos textos do Antigo Testamento. Por isso nós podemos ler hoje essa lei do Senhor como a Bíblia, como os textos que nós consideramos canônicos, os textos desse livro que nós possuímos com tanta facilidade na nossa mão. Muitos de nós têm até mais de um em suas casas. No entanto, pouco contato muitas vezes nós temos com esse livro. E diz o Salmo então que há uma progressão, dia e noite, ele se acostuma, cria-se um hábito de meditar nessa lei dia e noite, ao ponto de que essa meditação se torna para o justo um prazer. Veja que há uma satisfação, o prazer do justo está na lei do Senhor, porque ele medita nela dia e noite. Algo que a princípio pode parecer a mim e a você penoso, ler a Bíblia todos os dias, para o justo, para esse personagem do Salmo aqui, se torna um prazer, uma satisfação. É algo que se ele não fizer, ele sente muita falta. Parece com aquelas pessoas que quando deixam de malhar ou deixam de fazer algum exercício físico, parece que entram em abstinência. Porque de alguma forma, sente falta daquilo, de alguma forma. Não é o meu caso, eu não sinto a menor falta disso. Eu sinto falta de comer, então eu tenho o hábito de comer. Então eu sinto muita falta de uma mesa farta, coisas assim, eu sinto muita falta, é o meu hábito. É satisfação naquilo, a gente vê aquela mesa cheia, é uma satisfação. Para o salmista aqui, ou para esse personagem aqui, o justo, a satisfação é essa mesa com a palavra de Deus, essa refeição daquilo que das histórias de Jesus, dos conselhos de Paulo nas suas cartas, nos textos de João, de Pedro, na Torá, no Antigo Testamento, na história de Israel, na mensagem dos profetas. Esse é o deleite, esse é o prazer do justo. Esse é um tipo de pessoa, aquele que tem o hábito, um hábito tão forte que se torna um prazer, uma satisfação. Mas tem um outro personagem aqui, um outro grupo de pessoas que o texto chama de ímpio, e ele coloca esse outro grupo de pessoas na forma negativa. Ou seja, existe alguma coisa que o justo faz, que é isso que nós acabamos de ver. Mas existe uma coisa que o justo não faz. Nós poderíamos dizer, aquilo que o ímpio faz. O que é? O texto diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que
que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. A gente poderia dizer sem nenhum problema, assim, que o ímpio é aquele que segue o conselho dos ímpios, que imita a conduta dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui também há uma progressão de um hábito. E que hábito é esse? Veja como o texto vai agravando o hábito, vai aprofundando. Primeiro, ele segue o conselho. É alguém que está passando aqui na porta e olha e ouviu dizer alguma coisa. Ouvi dizer, então ele segue aquele conselho. Considera o que é dito. Depois, imita a conduta. É um passo seguinte. Ele imita a conduta. Entra aqui, vê como é que a gente age, como é que a coisa, né, começa a imitar um, começa a imitar o outro. E aí, depois, um passo seguinte para o hábito é se assenta na roda. A pessoa que entrou aqui, viu, depois entrou, e aí agora senta e é um de nós. Esse é o hábito que vai se aprofundando. Toda vez que aparece aqui uma roda, não aqui, né, nesse lugar, mas na nossa vida, aparece algum conselho, aparece uma roda, aparece uma conduta, então logo abre um gatilho aqui na nossa mente. Opa, o que eu devo fazer? Eu devo seguir, imitar, me assentar e ser um com eles? Ou eu devo correr para a Escritura e comparar aquilo que eu ouvi, que eu vi, à Escritura? Há aqui um gatilho, há aqui uma conduta do ímpio, aquele que segue, que imita e que se assenta. Um aprofundamento de um hábito ruim. E nós vamos ver o que isso tem a ver com superficialidade ou profundidade. Porque o texto continua. E a segunda parte do texto vai dizer o que vai dar esse hábito. Nós vimos que são duas pessoas com hábitos diferentes. E o Salmo continua e a gente vai ver qual é o resultado disso. Uma pessoa que tem um hábito, em um hábito tal que tem um prazer de meditar dia e noite na Escritura, e o outro que vai se aprofundando cada vez mais em conselhos e em hábitos superficiais. Veja como é que o texto vai dizer para a gente. O justo, esse do lado esquerdo aqui, é como a árvore, e ele compara esse hábito, essa pessoa que tem um hábito, com a árvore. É uma árvore, e essa árvore está plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Eu acho que os teólogos aí da teologia da prosperidade gostam desse texto, porque ele fala que tudo que o justo faz, prospera. Então, se nós somos superficiais, nós vamos dizer assim, não, então se você lê a Bíblia dia e noite, tudo que você faz vai prosperar, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter promoções todo ano, vai ter o carro do ano, não vai ser pobre, doença não vai bater a sua porta, e a gente iria dizer dessa forma. Mas será que é isso que o texto está querendo dizer? Será que prosperidade aqui é isso? O que é ser uma árvore plantada junto a um rio corrente, a águas correntes? Vamos ver, existem várias figuras aqui nesse versículo. A primeira figura é a árvore, uma árvore que está plantada. Isso mostra para a gente o quê? Que esse homem que tem esse hábito é um homem com raiz, é um homem que está firmado em alguma coisa, é um homem que está plantado, é um homem que tem de alguma forma profundidade na vida. Não é um homem sem estrutura, sem raiz, não é algo que o vento leva, como a gente vai ver depois, mas não, ele é firme em alguma coisa o sustenta, ele tem de fato raiz, e essa raiz, ela chega aonde? A árvore está plantada ao lado de uma água corrente, de um rio, e essa água é onde essa raiz se alimenta. Essa água aqui no Salmo é símbolo da lei do Senhor, da qual o salmista medita dia e noite e tem prazer nela. Por isso ele é uma árvore plantada junto à corrente de água. Essa corrente de água é a lei do Senhor. A árvore é essa pessoa profunda, o justo. O justo é como essa árvore.
E aí ele diz que toda pessoa que é como essa árvore, que tem raiz profunda e que se alimenta por isso mesmo, por ser profundo, da palavra do Senhor, então tudo que ele faz prospera. Há 3 afirmações aqui. A última das 3 é a conclusão de tudo, que é isso, tudo que ele faz prospera. Porque ele diz assim, no devido tempo vai dar o seu fruto e as suas folhas não murcham. O resumo disso tudo é, tudo que faz prospera. Ele está falando aqui de fruto e de folha. Ora, a árvore, gente, é um símbolo universal de vida, de distribuição de vida. É comum a gente ver em várias religiões esse símbolo da árvore da vida. A árvore é esse símbolo de vida, de distribuição de vida. Não é uma vida para si, mas é uma vida para outros. E é isso que faz a árvore ser próspera. Próspera naquilo que ela se propõe, de gerar vida para outras pessoas. O fruto que ela dá não é um fruto para si, mas é para alimentar outros. As folhas que ela tem não é uma folha para si, mas é uma folha para gerar sombra para aqueles que estão viajando cansados e querem se acomodar debaixo dela numa sombra. O fruto que cai é adubo para a próxima árvore que vai surgir. Nele mesmo habita a semente para uma outra árvore. A folha que cai também é adubo para outra árvore. A prosperidade da árvore é gerar outras árvores. A prosperidade da árvore é a sua utilidade. Tudo que ela faz serve para alguma coisa. A árvore, em tudo na árvore se aproveita. Tudo na árvore se aproveita. O seu fruto, a sua folha, a madeira, tudo na árvore se aproveita. A sua raiz, tudo. Nada se joga fora. Tudo que ele faz prospera, tem utilidade. Assim é todo aquele que é profundo e que tem a sua profundidade na palavra do Senhor. Ele é uma pessoa útil para o mundo, para os outros, para aqueles que o cercam. Ele é aquele que alimenta os outros, que dá refresco aos outros, que de alguma forma serve à humanidade, serve àqueles que estão do seu lado. Isso é prosperidade na Bíblia. Prosperidade muito diferente daquela que nós pensamos ser hoje em dia. Prosperidade para mim, eu tenho mais dinheiro, eu tenho promoção, eu tenho o carro do ano, é a minha satisfação. Não, isso não é prosperidade. Isso é a pior das coisas para a Bíblia. Aquele que tem tudo, mas perdeu a sua alma, porque não sabe repartir com outros. Prosperidade é ter a quem servir. É isso que a Bíblia chama dessa pessoa profunda. Alguém que é profundo, que tudo quanto faz é próspero, é útil para alguém, para outro, não só para si, mas para outro. E a sua satisfação está nisso, em ter essa utilidade para outras pessoas. É por isso que podemos ter uma pessoa muito humilde, iletrada, mas muito profunda, porque tem suas raízes na palavra de Deus, porque tudo que faz para outros, serve a outras pessoas. Do outro lado, diz assim sobre o ímpio: não é o caso dos ímpios. Os ímpios não são como a árvore. Como é que o ímpio é? O ímpio é como uma palha que o vento leva. Não precisa nem entrar muito em detalhe. O ímpio é como uma palha que o vento leva. Que palha é essa, gente? Palha é essa figura aqui, olha. Não sei se dá para entender essa figura. Essa ação que essa mulher está fazendo aqui se chama joeirar. Você já ouviu falar nessa palavra? Joeirar. Joeirar é aquela ideia de que está com a semente na peneira e então joga para cima para que a casca, aquela palha da semente, possa ser levada embora. E aí se aproveita aquilo que fica na palha. E aquilo que cai embaixo, o vento leva. É uma palha que o vento leva. Essa palha, a característica dela é a seguinte: ela não tem utilidade nenhuma. Não é uma palha que animal come. Não é uma palha que pode servir para queimar, para fazer fogueira. É uma palha que não serve para nada. Não tem nenhuma utilidade. O vento leva. E espalha isso e vai embora.
É por isso que a gente tem aqui essas duas analogias. Vamos ver, a palha é sinônimo do homem inútil, aquele que não tem utilidade para a vida, para os outros, é aquele que só quer para si. A superficialidade é a centralidade em si mesmo, não tem profundidade alguma na Escritura e em nada mais além do seu próprio umbigo. E o vento na Bíblia, toda vez que aparece essa ideia do vento na Bíblia, é uma ideia de juízo, é o vento que leva. Isso nos faz entrar na última parte do nosso salmo, e a gente já está concluindo. A última parte do salmo vai dizer o seguinte, veja só, o último versículo: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Uma última comparação entre o justo e o ímpio aqui. Veja, se o vento é sinônimo de destruição, do outro lado nós temos então uma aprovação e não uma destruição do Senhor. Isso me faz lembrar de uma parábola que Jesus contou lá no seu Sermão da Montanha, nos últimos versículos do Sermão da Montanha, como quem diz assim: olha, vocês ouviram tudo que eu disse até agora, ouviram o sermão todo, então a conclusão do sermão é essa: olha, a minha palavra vocês precisam ouvir, ler e praticar. Então ele diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras, ele está no final do Sermão da Montanha, então as palavras de Jesus, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja aí a profundidade, uma casa que tem alicerce, que cava na rocha. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha alicerces na rocha, tinha profundidade. A pessoa que medita, e não somente medita, como pratica aquilo que ouve na palavra, é como aquela árvore plantada, com raiz, é como uma casa que tem seu alicerce sobre a rocha. Vem o vento, vem o tempo difícil, vem a dificuldade, vem as pressões para que o hábito possa ser mudado, vem crises, mas a árvore continua, mas a casa continua firme. Não é a mesma coisa com o ímpio, com aquele que não tem profundidade, porque o caminho do ímpio leva à destruição. Essa destruição não é só uma destruição para o inferno, né? O justo vai para o céu e o ímpio vai para o inferno. Não, mas o próprio estilo de vida, em vida, leva à destruição daquela pessoa. É um estilo de vida destrutivo. Veja só, a parábola continua e diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia, sem profundidade. A mesma coisa aconteceu, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda, destruição. Um estilo de vida destrutivo, porque não há profundidade, não tem seus alicerces sobre a rocha, julga pela aparência. É uma casa talvez muito bonita, que tem acabamentos perfeitos, mas basta um temporal que ela cai, porque não investiu tempo, dinheiro, esforço em alicerces, naquilo que os olhos não podem ver. Para a gente terminar, eu quero voltar então à ideia do loop do hábito. Nós temos então o gatilho, a rotina, a recompensa e o anseio. Como é que a gente pode pensar isso a partir desse texto que nós lemos aqui? O gatilho, como eu já disse, é o mundo, ilustrado aqui no Salmo como o conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores, a roda dos zombadores. É o mundo de maneira geral. O mundo aqui eu não estou falando de pessoas, mas de um sistema de valores, de conceitos que nos cercam e que são anti-reino, que são anti aquilo que é vontade de Deus. É por isso que muitas vezes é chamado de anticristo, um sistema anticristo, que vai contra aquilo que Cristo entende como valor de reino. Então, se eu tenho esse gatilho, eu tenho depois um anseio. O meu maior anseio é a profundidade, sustentação. O que eu quero de fato é sustentação. É quando o dia mal chegar, eu poder continuar de pé.
é eu continuar de alguma forma servindo as pessoas, mesmo em tempos difíceis. Continuar em pé na casa, a casa continuar de pé, mesmo quando os ventos vierem. Esse é o maior anseio que nós temos. Ninguém quer aqui ser destruído. Todo mundo quer continuar de pé. Esse é um anseio que nós temos. E quando vem então esse gatilho, o que nós fazemos? Ao invés de nós nos assentarmos, seguir o conselho, imitar, não, nós vamos então meditar na lei do Senhor. Trocamos a rotina. Meditamos na lei do Senhor. E aí comparamos o conselho, a conduta e a roda dos zombadores com o que diz na palavra. Opa, será que é isso mesmo? Sigo por esse caminho, sigo por outro caminho. Isso é profundidade, isso é basear a sua vida não no senso comum, não no que é politicamente correto, mas basear a sua vida na profundidade da palavra de Deus. E então nós temos uma recompensa. A recompensa então é ser como uma árvore, ou ser como a casa. É ser útil às pessoas. É ser útil para aqueles que estão do nosso lado. Uma pessoa profunda é aquela que serve os outros. Quero encerrar dando algumas dicas para você sobre essa questão dos hábitos. Como é que eu posso então construir esse hábito de ler a palavra de Deus, de meditar na lei do Senhor? Quero dar dicas rapidamente para você e para mim. Essas dicas são para mim. Eu preciso ouvir essas dicas. São as seguintes. Primeiro, estabeleça um horário fixo no dia. Ou seja, pela manhã, ou pela noite, à tarde, um horário que seja separado para aquilo. Vai ser de alguma forma o seu gatilho. Há um gatilho aqui temporal, e esse já é o segundo ponto aqui. Ache um gatilho. Então, se é pela manhã, você vai lembrar assim: toda vez que eu levantar, quando eu pisar no chão, eu vou lembrar assim, eu vou escrever no chão assim: meditar na palavra de Deus. E é a primeira coisa que eu vou ler. Se eu estabelecer esse gatilho, vai ser como escovar o dente. Eu levanto, eu sei que às vezes eu nem penso, mas vou lá escovar o dente. Assim será também com a palavra de Deus. Se é de manhã ou se é à noite, toda vez que eu me deitar, eu vou escrever no teto da cama assim: meditar. Ou então o gatilho é o começo da novela. Começou aquela musiquinha da novela, desliga a televisão, gasta o tempo da novela lendo a palavra de Deus. Um gatilho. Ache também, ou permita-se uma recompensa. E os especialistas aqui, os cientistas do comportamento, do hábito, vão dizer isso. Permita-se algumas recompensas. Por exemplo, eu só vou tomar café depois que eu fizer uma leitura bíblica. É uma recompensa. Então você sabe, olha, eu vou ter uma recompensa, eu vou tomar um café depois. E aí você faz um jejum ali de 15 minutos de palavra de Deus antes de tomar o seu café. Ou então antes do jantar, ou antes de dormir, ou então ver a TV, você gasta um tempo ali e você tem essa recompensa. Não, depois que eu ler aqui, eu vejo a TV. Então, se você quer ver a novela das 9, gaste a novela das 7 lendo a Bíblia. E você tem a recompensa da novela das 9, entendeu? É uma recompensa, né? Não sei se você vai querer fazer isso. Big Brother está aí, uma sugestão que eu digo. Sugestão: começou aquele olhinho piscando, desliga, vai ler a palavra do Senhor, né? Tem a recompensa do Supercine depois, sei lá, alguma coisa que tem, um corujão, alguma coisa assim, certo? Então, ache um gatilho e estabeleça e permita-se uma recompensa. Depois, permita-se, não se preocupe com a quantidade. Gente, isso aqui é muito importante. Tem gente que se desanima porque pensa assim: poxa, é tão grande as coisas que eu preciso ler na Bíblia. Não se preocupe com a quantidade. Não se preocupe. O importante na leitura da Bíblia é a qualidade da sua leitura. Às vezes eu pego a Bíblia para ler e fico em apenas um versículo. Um versículo apenas. E leio ele umas 10 vezes. Um versículo. Aliás, essa expressão meditar na lei do Senhor
para o judeu, e até hoje é assim, tem esse significado. Ele pega um pequeno trecho da Torá e vai recitando ele baixinho, audivelmente, várias vezes, como um sussurro. Isso, para o judeu, é meditar na palavra de Deus. Ele fica falando baixinho aquela verdade. Se você viu o Código da Vinci, há uma cena de um judeu meditando, o assassino lá, ele fica meditando na palavra de Deus baixinho, numa cena do filme. Isso é meditar na palavra de Deus. Às vezes é um pequeno trecho que você fica meditando. Às vezes você vai perceber que você leu o texto, mas que no fundo, foi o texto que te leu. O que aquilo diz sobre você. E aí é o próximo ponto. Não se preocupe com um entendimento. Outro fator que desanima: eu não entendo nada do que está escrito ali na Bíblia, umas histórias complicadas, uns nomes complicados. Não se preocupe em entender tudo. Se preocupe na frequência. Não entendi isso? Semana que ou amanhã eu vou ler. Semana que vem eu vou entender. Existe uma história, uma parábola muito interessante de um sábio que disse assim para o seu discípulo: pega essa esteira aqui, pega esse cesto de palha e vá lá no rio encher de água e traga para mim. E o discípulo olhou assim, meio estranho: cesto de palha, encher de água, não vai dar certo isso. Mas foi lá, obedeceu o seu mestre. Quando chegou, não tinha mais água nenhuma, porque saiu a água toda pelos buracos. E aí o mestre olhou e disse: vá de novo pegar mais água. E ele foi. E assim se repetiu várias vezes, até que o discípulo tomou coragem e disse: mestre, não está adiantando nada, eu vou lá no rio, trago para cá, quando chego aqui não tem água nenhuma. E aí o mestre disse: olhe para dentro do cesto. E ele olhou: não tem nada. Não, realmente não tem nada, mas agora o cesto está muito mais limpo do que quando começou. Assim é a palavra de Deus. Pode ser que você não entenda numa primeira leitura, numa segunda, mas com certeza o seu coração vai estar mais limpo à medida que você for lendo essa palavra de Deus. Mais um: medite no texto, faça perguntas ao texto, diga o que esse texto está querendo dizer para mim hoje, o que isso significa para a minha vida, o que Deus está querendo me dizer com esse texto. Depois, siga um plano de leitura. Nós temos aí no nosso boletim um plano de leitura anual. Todos os domingos nós temos aí 7 leituras para você acompanhar durante cada dia da semana. Siga esse roteiro. Na internet existem vários planos de leitura livres para você acompanhar. Tem aí agora esse auxílio dos aplicativos de Bíblia em iPad, em telefone, que também tem planos de leitura. Utilize esses planos de leitura, são bons. Eles mandam um e-mail para você lembrando que pode ser o seu gatilho, pode ser uma série de coisas que você pode usar. Utilize essas ferramentas, siga um plano de leitura. E por último, para a gente encerrar, tenha companheiros nessa jornada. Companheiros no sentido vertical e no sentido horizontal. Conte com Deus nessa jornada. É interessante que esse livro diz assim que um elemento fundamental para a mudança de hábito, um livro que não é cristão, diz, sabe o quê? Um elemento fundamental para a mudança de hábito é a nossa fé. Você precisa, na linguagem do livro, acreditar em alguma coisa. Eu diria, é preciso o auxílio do Espírito Santo, porque sem ele você não consegue. Porque de fato é ele quem nos impulsiona a esse tipo de mudança de hábito. Mudança de hábito. Conte também com irmãos, o livro também diz isso, é muito importante que você tenha pessoas que estejam junto com você nesse propósito de mudança de hábito. Ele utiliza, por exemplo, os alcoólicos anônimos, que tem aquelas reuniões onde um ajuda o outro, a experiência de um ajuda na experiência de outro. Tenha amigos, talvez um pequeno grupo, você possa compartilhar como é que está sendo a sua experiência. Quem sabe essa semana mesmo no seu grupo pequeno você pode compartilhar, conseguir, não conseguir, ler a Bíblia tantos dias ou tantos minutos, conseguir mudar um hábito ou estou tendo dificuldade, compartilhe com 1, 2 irmãos, aqueles que são mais próximos de você. Não faça essa jornada sozinho.
mas tem amigos perto, acompanhando. Eu quero terminar incentivando você a que você mude de hábito. Não só você, como a mim mesmo. Incentivo ao meu próprio coração a mudar os meus hábitos, a deixar de ser uma pessoa superficial para passar a ser uma pessoa profunda, com as minhas raízes plantadas junto a uma corrente de água, a palavra de Deus. Que eu julgue e que você julgue as situações da vida, os conselhos, as posturas de tudo e de todos, a partir de uma cosmovisão, a Bíblia. Que ela seja o nosso princípio de uma regra de fé e prática. Amém? Vamos orar mais uma vez.